O garotinho. Olá, bom dia, como vai? Tudo bem? Estou recebendo, nesse momento, ao vivo no estúdio da Rádio Difusora do Amazonas, conversamos ontem via telefone, o prefeito, o xerife da cidade, Arthur Neto, e prefeito, antes do seu bom dia, hoje eu tive uma notícia maravilhosa por parte da prefeitura, legal esse serviço, viu? Tá chegando sob a sua orientação, é que a prefeitura tá com um novo serviço, que é bom para você e para o meio ambiente, é a coleta agendada de grandes objetos. É uma coleta gratuita, vai recolher móveis, eletrodomésticos para sua casa, sofá velho, guarda-roupa, geladeira, menos a sogra, fogão, tudo mesmo, viu, gente? Funcionamento é simples. Você vai enviar um WhatsApp para o número 98415-9563, vai fazer um cadastro, envia foto dos dados do objeto a ser retirado. Aí a prefeitura, para pegar no dia e hora marcado, vai fazer esse trabalho. Então, dessa forma, você estará contribuindo para uma Manaus mais bonita e sustentável. Então, a partir de agora, nada de objeto no Igarapé. Fica combinado assim. E é com esse combinado que eu recebo o prefeito Arthur Neto no Bom Dia. Bom dia, Valdir. Prazer muito grande falar para os seus ouvintes e sempre estar com você e com a sua equipe. Aliás, fui recebido lá na escada pelo PC. O que foi o primeiro abraço foi logo dele. É gente boa, da melhor qualidade, mas se puder, evite o PC. É. Aquela velha história, muito bom, mas não lá em casa. Né? Mas é gente boa. Mas olha só, Valdir, é isso que você acabou de ler, aqui que você, essa notícia que te chegou aqui, ela, assim, a gente, Paulo Farias, a gente que vive na rua, a gente começou a bolar algumas formas de evitar que joguem lixo em igarapés. Eu me lembro que eu comecei a nadar no Mindu, aprendi a nadar no Mindu, meu pai me ensinou a nadar ali, águas límpidas. Depois veio o crescimento imobiliário da cidade e a legislação não previa estação de tratamento de esgotos. Então, obviamente que as águas se poluíram, nós perdemos aqueles mananciais de balneários particulares e balneários públicos que faziam de Manaus um lugar assim delicioso. Você tinha, eu quando já morando no Rio de Janeiro, quando meu pai era deputado lá, eu vinha para Manaus todas as minhas férias e eu adorava nadar contra a correnteza ali no Tarumã Pequeno. Adorava tomar banho de cachoeira no Tarumã Grande. Quando não havia ainda tanta invasão, tanta confusão, a cidade estava muito mais ordenada ainda, era pequena em relação a hoje. Quando eu fui prefeito a primeira vez, eu consegui fazer jorrar água na cachoeira do Tarumã. E na frente da imprensa eu tomei, para mostrar que a água era pura, eu tomei a água, eu peguei um copo e bebi a água da cachoeira. Mas agora a gente vê cercada de invasões, é algo perdido, é um patrimônio perdido, como se fosse um pequeno pão de açúcar destruído, como se fosse um pequeno corcovado destruído, né? E nós ficamos, poxa, a gente tem atacado o longo prazo. Como é que a gente ataca o longo prazo? Nas escolas as crianças recebem permanentemente instruções sobre segurança no trânsito, sobre e a criança acaba dizendo pro pai, o pai quer beber uma cerveja e quer sair de carro para ir pro futebol. Aí a criança diz, pai, não vai não porque não dá certo bebida alcoólica com trânsito. Então as crianças são importantes. A gente está colocando as crianças num raciocínio que é o seguinte: puxa, jogar objetos quaisquer em igarapé significa a gente desrespeitar o nosso patrimônio, que são as águas. Nós temos é que sonhar com ter um dia dinheiro, muito dinheiro, para nós fazermos o que o Japão fez com Osaka. Osaka estava com suas águas todas poluídas e hoje estão todas límpidas. Foi o milagre do dinheiro e o milagre da tecnologia, né? Isso é possível aqui um dia. E aí, poxa, o que a gente faz? Porque eu olhava e eu dizia para Paulo Farias, dizia, Paulo, como é que alguém joga uma geladeira no igarapé? Será que fogão estufado? Você sabe que fogão assim já é uma coisa pesada, um estufado também. Mas pega uma geladeira. A geladeira quando você vê um homem muito forte,
Você fala, aquilo é um guarda-roupa, né? Aquilo é um guarda-roupa. Aí como é que você pega um guarda-roupa e joga na geladeira? Uma coisa imensa, enorme, pesada. Quer dizer, precisa de muita gente. Parece que é assim reúne um time para cada um pegar um pedaço e fazer o quê? Jogar na água. Então é uma perda de tempo danada, é um mal que faz para a cidade, a gente é obrigado a recolher aquilo, a gente gasta de dinheiro que poderia ser investido em mais ajardinamento. Não sei se você está percebendo que Manaus está virando um jardim. Nós estamos com uma equipe que minha mulher coordena de ajardinamento, de paisagismo, que está começando a transformar muitos lugares de Manaus em paisagens muito bonitas. Mas nós falamos, como é que a gente faz para evitar que o super-homem jogue geladeira no Igarapé? Pensamos, chamamos as duas empresas, a Marquise e a Tumpec, e dissemos assim, olha, cada um de vocês vai ter um carro, baú, caminhão baú, e nós vamos dar 2 números de WhatsApp, que aliás eu nem tenho aqui, não sei se você tem, Paulinho. Eu tô com o número, prefeito. Tá com o número eu vou repetir, já divulguei os 2 vezes. Por enquanto eu só tenho o número desse trabalho da prefeitura, né? Que é o 984 15 9563. Olha só, 984 15 85 9563. Vamos repetir? 984 15 9563. Isso aqui a gente podia até de vez em quando repetir, Valdir, se pudesse me fazer esse grande favor, porque é por aí que se agenda. Eu quero jogar geladeira fora. Prefeito, eu acho que nós temos que fazer isso aqui um mês seguido. Um mês seguido. Para banalizar. Temos, né, que. Eu sei que esse é o grande caminho, viu, prefeito? O grande caminho. Achei legal isso aqui, espetacular. Deixa isso fora de casa, avisa que está fora de casa, e o caminhão baú vai lá e passa e leva. Prefeito, se eu me permite, não serão só os igarapés e rios, não. As ruas que jogam também nas esquinas, sim. Até isso vai melhorar. Melhora. E outra coisa, isso aqui gera dinheiro, porque tem muito material que é servível, que serve, tem muito material bom. Isso aqui gera dinheiro, isso gera, portanto, oportunidade de renda para pessoas que hoje estão sem renda diante desse quadro triste que a gente vive na economia brasileira de desemprego, 13 milhões de desempregados, 12 milhões de desempregados, um número aqui oscila entre uma coisa e outra, né? Então, tem os catadores, né? Nós temos 8 galpões para catadores. Nós vamos começar agora um curso de empreendedorismo para catadores, para que eles procurem fazer mais dinheiro e procurem fazer. Tem riquezas nessa história do trabalho dos catadores. Eles podem buscar riquezas ali. Tem muita coisa servível, muita coisa que serve. Então, eu olho para os caminhões com muita alegria, com muita esperança, porque tenho certeza que agora as pessoas não vão precisar mais chamar o super-homem para carregar uma geladeira. Mas o senhor está me animando, prefeito. Sabe por quê? Eu não sei se já tem estudos, né? Se o senhor pode dizer nesse momento. E quando surgiu essa ideia tão boa do que nós divulgamos agora da prefeitura, prefeito, eu sei que lá em São Paulo, Tietê não tem mais jeito. O nosso Mindu teria chance de uma recuperação, prefeito Arthur Neto? Existe estudo ou está morto por completo? O Mindu? Eu acredito que tenha, como em Osaka, né? Eu acredito que tenha saída, assim. A primeira coisa é fazer o que a gente faz, a gente preserva as nascentes a qualquer preço. As nascentes estão preservadas. Que é lá, né, prefeito? Nós estamos lá nas nascentes. Iniciou lá, o problema está aqui fora. É isso aí que quando vem para cá. Então, quando a nascente está preservada, a gente sempre tem esperança de um dia poder resgatar o restante da extensão do Igarapé. Mas aquele prefeito, eu acho que teria que ter uma guarda municipal, como faz nos Estados Unidos, no Canadá, fiscalizadora com motocicletas, pegando esse Mindu todinho, porque a indisciplina é grande por parte de algumas pessoas. É uma boa ideia mesmo. E a gente agora vai ver, porque uma coisa que sempre, eu assim, quando eu compreendo uma coisa, eu aceito ou não, mas eu preciso compreender. Por exemplo, eu me refiro
algo simbólico, a geladeira, que é uma coisa pesada. A geladeira é um negócio pesado. Uma pessoa só não carrega. Então precisa de uma turma para carregar uma geladeira. Então você reúne uma turma de amigos e, ao invés de jogar um dominó com eles, bater um baralhinho, conversar fiado, você reúne uma turma para carregar a geladeira. Se quer fazer halterofilismo, vá para uma academia, né? Aí malha o braço, malha perna, malha pescoço, malha tudo que queira. Mas jogar uma geladeira no Igarapé é algo incivil, né? É uma incivilidade. E a gente está dando uma oportunidade de, com esses caminhões baús, e se precisar, se a demanda for muito grande, precisar, a gente coloca mais 2 caminhões baús. A gente só tem que se fazer a organização seguinte: marca e vai no dia e na hora. Eu falei a eles, não pode falhar, vocês não podem falhar, porque senão perde a credibilidade. Não pode marcar o que não pode atender. Dizer, olha, essa semana não, mas daqui a 15 dias eu estarei aí. Aí a senhora coloca fora de casa, ou o senhor coloca o material fora de casa. Se for um material pesado, a gente ajuda a carregar, enfim. Agora, o prefeito já passa a funcionar? Já está funcionando. Já está funcionando, bacana. E eu quero te dar os números completos. O atendimento gratuito, né? O telefonema é gratuito, né? E dá para agendar o recolhimento de grandes materiais, de grandes objetos, enfim, através de 2 telefones. Esse que nós demos agora, que é o 984 15 9563, eu vou repetir, 984 15 63 e 984 59 5618. 984 59 5618. Ou seja, é bem mais fácil do que a gente. Eu estava uma vez em 2014, uma coisa assim, no mandato passado, eu estava com o secretário Paulo Farias. Nós tínhamos limpado quase todo o Igarapé de São Francisco, quase todo. Estava quase todo limpo. As águas, a gente olhando assim para frente, paramos cansados, era sol, aquele solão mesmo, verão brabo, né? A gente estava cansado, a gente parou no muro de uma pontezinha, né? E ficamos olhando. Eu falei, poxa, Paulo, que bom que fosse sempre assim, né? Aí me viro para olhar o ambiente à minha volta, dou minha volta com o meu corpo e lá vem uma petzinha. Aquilo já era o final do trabalho. Depois nós fomos ver mais para diante. Uma pet que demora quase 100 anos para ser absorvida, né? 100 anos para ser 100 anos, mais ou menos isso, E a gente está fazendo mal a um patrimônio que o mundo todo inveja. Eu tenho dito para o governo federal, eu tenho dito nos debates, tenho dito por onde me chamam para discutir Zona Franca e discutir a importância da Zona Franca para a manutenção da floresta amazônica, na parte que cobre o Amazonas, em pé. No Pará está uma lástima. Um grande amigo meu voltou de lá agora e disse, olha, está uma lástima. O desmatamento lá é crescente mesmo. Quem tem o desemprego, as coisas estão todas paradas, então o pessoal investe sobre a floresta. Aqui tem desemprego, tanto que o desmatamento cresceu um pouquinho, tem uma relação muito grande de desmatamento e desemprego, né? Mas nós temos ainda algumas fontes indutoras de emprego. Nós temos a Zona Franca de Manaus em primeiro lugar. Em segundo lugar, para muito orgulho meu, a Prefeitura Municipal de Manaus, pelo que ela contrata de terceirizados, que empregam pessoas, que compram no comércio, que injetam recursos no comércio, que salvam empregos no comércio. Nós temos construção de casas populares, nós estamos permanentemente recorrendo a quem vende material para a construção civil. Além do mais, as nossas empresas empreiteiras e nós próprios da prefeitura, nos trabalhos de administração direta, nós compramos sempre, nós demandamos muita pedra, muito cimento, muita areia, né? Muita brita, muito asfalto. Nós demandamos muito isso tudo. Tem reparo de máquinas, tem tudo. Então a gente está permanentemente fazendo isso.
Só que dessa vez a gente está investindo cerca de R$1 bilhão na cidade, em obras importantes, enfim. Então nós estamos realmente aquecendo o comércio. Outra coisa, a gente paga em dia pessoal, a gente não atrasa 1 minuto de pessoal, de database, de 13º salário. Então, há pouco tempo atrás, jogamos R$220 milhões de uma só vez. 13º. E mais o salário, né? E mais os inativos. R$220 milhões na veia do comércio. Então, Manaus é o segundo agente indutor de empregos. Aí vem aqueles que geram emprego demais, que merecem todo o investimento, mas que são aqueles que dependem, por exemplo, do funcionamento da Zona Franca. A construção civil está muito parada. Ela depende de a Zona Franca voltar a bombar. Mas é um agente indutor de emprego. O governo federal deveria pegar recursos do FAT, do FGTS e tudo, para ajudar, para facilitar o consumo de mercadorias e com isso ajudar o comércio, ajudar o setor de serviços e tudo. E o governo federal deveria não esperar fim de reforma nenhuma. Tem que fazer as reformas, mas tem que esperar, não tem que esperar nada. O ministro Guedes disse que tinha que esperar, porque eu acho que ele tem medo que os deputados deem para trás, que os senadores deem para trás, e não tem que ter medo de nada. A gente tem que ter medo só do que a gente não conhece, né? O que a gente conhece, a gente não pode ter medo. Então, minha ideia ele já foi por esse caminho. Tem as privatizações, o Brasil tem 140 e poucas empresas, das quais 60% podem ser imediatamente privatizáveis. Aí você tem uns 200 e poucos bilhões de reais para botar na economia. Tem aquelas que você pode preparar para privatizar depois. Você vai entrar mais dinheiro e você vai deixar de gastar com o pessoal. E você vai simplesmente fiscalizar e exigir um bom trabalho por parte dos setores privatizados. É o que nós temos feito na prefeitura. Nossa secretária Cuca Chaves, ela tem feito um trabalho muito bom nesse campo das concessões, pequenas e grandes, concessões enormes e concessões pequenas, para a gente poupar recursos da prefeitura e usar dinheiro do capital privado. Muito bem. E tem um outro tipo de empresa estatal que a gente não pode, sob nenhuma hipótese, pensar em privatizar por serem estratégicas. Eu dou o exemplo da eletronuclear. A gente não vai colocar em mãos privadas os nossos segredos, digamos assim, de energia nuclear. O Brasil optou por não desenvolver a sua bomba, o Brasil optou por esse caminho, e isso é uma coisa assim. Eu, por exemplo, era contra o Brasil ter a sua bomba. Hoje eu fico um pouco em dúvida, porque o Brasil... É que eu acho que já tem bomba demais lá em Brasília. Não, tem. Agora essas bombas não defendem ninguém, né? Agora, quando a gente fala, quando o mundo olha para o Paquistão, que tem bomba. Tem bomba, o Paquistão. Quando olha para a Índia, que tem bomba. Ali vizinhos. Quando olha para a China, o pessoal respeita. Irã. Coreia do Norte. O pessoal vai e respeita. Quer dizer, a gente aqui tá... Até a Coreia do Norte é respeitada. É respeitada muito. Menor do que o Acre, não sei quantas vezes. Ela pode atingir, digamos, a periferia um lugar, algum território americano bem distante. Mas já atinge o Alasca hoje. Que é território americano. Ela pode atingir em cheio o Japão, o que leva o Japão a uma corrida armamentista. O Japão não é bobo, é um país guerreiro, um país de samurais, eles não vão morrer desse jeito, né? Então, e pode atingir em cheio e feio a Coreia do Sul. Mas eu digo o seguinte, eu não quero jamais que o Brasil faça uma guerra. Eu queria o Brasil forte, uma potência militar defensiva, para inclusive garantir as riquezas da floresta amazônica, que as pessoas que, não é de agora não, é de muito tempo atrás, sempre não deram bola para as riquezas da Amazônia. Estava fechado o Bosque da Ciência do INPA, eu fui lá e reabri, eu digo, olha, se não tem dinheiro federal, tem dinheiro municipal, e podem contar. Assinamos lá o protocolo de intenções, assinei o convênio, esperando a assinatura do ministro. O ministro tem duas atitudes: dizer assim, olha, não precisa desse convênio da prefeitura. Eu digo, beleza, ministro, então cuide o senhor. Ou então precisa sim, e aí nós estamos aqui ajudando. Agora, uma coisa eu prometi para todos, estou repetindo:
enquanto eu for prefeito, ninguém fecha aquele bosque da ciência. Eu não admito que aquilo feche. Enquanto eu for prefeito, se ninguém ligar para aquilo e ninguém der dinheiro para aquilo, eu vou ligar para aquilo e vou dar dinheiro para aquilo, porque aquilo significa apoio a estudante, significa apoio a professor, significa apoio à ciência, aquilo ali significa apoio ao turismo. Eu não podia ler uma notícia daquelas de braços cruzados e achar bonito que fechasse o bosque da ciência, porque faltava algumas pessoas para orientar. Eu entupi de estagiários nossos e eles querem um plano que a gente vai custear, uma certa segurança privada que nós está prevista no convênio, e querem também um plano de viabilidade econômica para saber se terceirizam ou não o Bosque da Ciência. Então nós estamos esperando que eles nos digam as diretrizes de qual é o projeto para nós custearmos o plano de viabilidade econômica do Bosque da Ciência. Sai caro isso ou não? Eu sei que tem coisa que não tem preço, prefeito, mas mais ou menos uma ideia. O senhor está com uma amizade muito grande com o superintendente da SUFAMA, que através das suas declarações eu noto que é uma pessoa sensata e que quer trabalhar, quer ajudar, e de repente está na hora, aquilo é governo, é mais dinheiro federal, está na hora quem sabe o distrito adotar, como os americanos fazem, algumas coisas nos Estados Unidos, é feito também na Alemanha, que a prefeitura está sobrecarregada. O senhor entrou aí num momento de emergência, que é uma realidade de uma emergência, queima-roupa, quando tomou conhecimento estavam fechando. E de repente a gente partiu para esse lado, né, prefeito? E abrimos no sábado com uma bela sessão lá, visitamos tudo, eu dei de mamar o peixe-boi, né? Eu reconheço a importância do INPA. Tem gente que não reconhece, que pensa que aquilo ali é uma coisa de neferibatas, né? De sonhadores, e não é verdade. Ali tem a chave. Pesquisa faz parte do progresso. Ou a gente vai virar um país analógico para a vida toda e vamos perder a quarta revolução industrial. E os segredos para aproveitar a biodiversidade estão ali, deveriam estar no Centro de Biotecnologia da Amazônia, no CBA, que foi fundado pelo presidente Fernando Henrique. O presidente Lula não deu bola para aquela coisa tão importante. A gente podia ser já uma potência nesse campo da biotecnologia pelo tempo que passou. A Costa Rica só está progredindo e vive às custas da sua biodiversidade. Nós não conseguimos explorar a nossa. Sabe qual é a impressão que o Brasil me dá às vezes quando eu vejo coisa desmantelada, tanta coisa desorganizada? O Brasil me dá a impressão às vezes de um garoto bobão de 12 anos que, enquanto o garoto de 6 anos, vizinho dele, anda com a bicicleta sem rodinha, o Brasil parece aquele garoto grandão, bobão, com 12 anos e mal pedala uma bicicleta com rodinha. Não consegue pedalar a bicicleta com rodinha. Lembrou o rei da Dinamarca em 1700 e tal, que era um bobalhão completo. Agora veja, temos tudo aqui. O Brasil precisa enxergar que a riqueza dele está na Amazônia. O Brasil precisa enxergar que ele é um país comum, parecido com os demais. A nossa e do planeta, né, prefeito? Pois é. É a nossa e do planeta, o planeta está de olho no que a gente faz aqui. O planeta não toleraria uma governança irresponsável sobre a Amazônia, porque a Amazônia, a floresta amazônica é um dos principais, se não o principal, agente amenizador das consequências do aquecimento global. O aquecimento global ele é uma verdade, não dá para negar. Não dá para negar. E só aqui dentro, né, prefeito? É bom lembrar que o Rio de Janeiro e São Paulo depende da nossa chuva. A chuva dele depende da gente. Aliás, o Globo publicou uma matéria muito interessante dizendo assim: desmatou lá, para de chover aqui. Uma matéria muito clara, porque aí a agricultura vai morrer? Aí morre, enfim, tem um jogo de perde-perde, ou seja, o mundo inteiro compreende, a Organização Mundial do Comércio compreende a gente, todo mundo compreende a gente vai quando viaja, a gente percebe o respeito e a curiosidade que tem sobre a Amazônia, e os governos, eles estão muito dispostos a premiar o Brasil. Se o Brasil fizer o dever de casa e proteger a sua floresta, ou a punir o Brasil. De que forma vai punir, a gente não sabe da evolução desses acontecimentos, mas
que o Brasil não pode chegar e dizer agora não, nossa política agora é desmatar para fazer pasto, para fazer agronegócio, para fazer atividades agropastorísticas. Isso aqui não cola, isso aqui não dá. Aqui tem regiões nossas onde cabe a pata do boi, tem regiões nossas que não cabe a pata do boi. E nós temos que buscar dinheiro na biodiversidade, na exploração sustentável da floresta amazônica, fonte de riqueza para o Brasil. O Brasil às vezes é um país meio vesgo, um país meio, eu fico olhando o preconceito deles, como se eu vejo aquele pessoal ali, parece que são grandes coisas, grandes figuras, grandes competências, enfim, e nunca vieram à Amazônia. Outro dia um economista que estava num debate comigo na Folha de São Paulo, ele até favorável a nós, mas ele me disse, olha, eu conheço, que eu falei para ele, que repeti a frase do professor Márcio Holland, da Fundação Getúlio Vargas, repetiu uma frase dele, até o Globo publicou como se fosse minha frase, não era minha, era do Márcio Holland. Ele disse que de cada 100 economistas brasileiros, 110 nunca pisaram na Amazônia. Aí ele falou, puxa, eu pisei, mas é verdade que fui pro Ariaú, ainda no tempo do Ariaú, e fui a turismo. Quer dizer, ele reconheceu isso e elogiou muito o nosso modelo aqui, e sabe que nós precisamos investir na Zona Franca e não ficar nesse jogo que é um jogo burro, né? Um jogo burro de ignorar que o que mantém a floresta que cobre o Amazonas em pé é a Zona Franca de Manaus. Quando ela está bem, tudo fica muito bem. E por falar na floresta que nós produzimos, prefeito, outro dia eu fiquei triste, né? Eu estava numa viagem visitar minha filha, que mora nos arredores de Chicago, e vi vários produtos nos supermercados da Indonésia. Ora, peixe da Indonésia, um atum da Indonésia. Quem melhor tem peixe no mundo é o Brasil, principalmente aqui na nossa região. Peixe. Aí eu vi enlatado lá, quiabo, maxixe, peixe, tudo isso da Indonésia. Quiabo, maxixe, peixe, tudo da Indonésia. Os supermercados vendendo. Mas nós dá de 10-0 Futebol Clube na Indonésia, e a Indonésia mais avançada, nós estamos parados no tempo e no espaço. Fiquei triste, sabe, prefeito? Isso dói. É verdade mesmo. E a gente está perdendo tempo, e eu fico assim vendo. Estragando peixe, estraga peixe, prefeito. E a gente podia ter como futura matriz econômica. Você lembra do Plano Dubai? Falaram assim, vai ter o Plano Dubai. Eu achei esquisito. Primeiro, a gente é uma região úmida e Dubai é uma região seca, né? Então, comparar a gente com o deserto é uma coisa. Quem vive com 50 graus Celsius. Foi uma sacada de mau gosto, uma sacada. Mas eu quero dinheiro para novas matrizes. Mas isso amadurece, Valdir, em 25 anos, numa geração. Isso não é assim. Acabou a Zona Franca, que eu não quero que acabe nunca. Acabou o Polo de Manaus, agora vamos substituir pelo Plano Dubai. Significa enganar a gente e matar de fome essas pessoas, mas as pessoas não vão morrer de fome, vão avançar sobre a floresta. E aí nós vamos ver o mundo se revoltando, vamos ver o desgaste diplomático do Brasil e vamos ver, quem sabe, intervenção militar no Brasil. Essa é a verdade. Teria que. Essa é a verdade. Isso é essa é exatamente a verdade. Então a gente defende com unhas e dentes o que a gente tem, que é a Zona Franca de Manaus, e a gente lamenta as pessoas fora não conhecerem. Poxa, eu fico vendo pessoas cultas, preparadas, grandes economistas, grandes homens públicos, enfim, mas que ninguém sabe tudo, né? E é lamentável, porque eu, por exemplo, não sei mecânica. Então, se meu carro der o pego, deu. Eu não sei mecânica. Não sou obrigado a saber tudo. Ninguém é obrigado a saber tudo. Mas uma pessoa ser ministro, ou ser isso, ser aquilo, e não conhecer a Amazônia, aí é imperdoável. Agora, prefeito, aí é imperdoável. No caso do nosso estado, vamos falando, nós vivemos aqui, moramos aqui com as nossas famílias, depende muito de quem governou e de quem governa. Vou explicar por quê. É verdade. Às vezes ficar só esperando que caia do céu ou que os gringos nos procurem, não é assim. Eu vou dar um exemplo que eu vi, o exemplo que foi dado pelo senhor, Copa do Mundo. Criou uma polêmica entre aqui o nosso estado e a Inglaterra. O prefeito Arthur Neto foi lá na Inglaterra debater o assunto. Foi lá. Quer dizer, isso é que nós temos que fazer com o potencial que nós temos, esperar que cada... Vamos pra lá, gente. Vamos vender o que nós temos, prefeito. Sabe? Posso contar um segredo? Conte. Eu já contei hoje aqui de um repórter nosso que foi tomar banho domingo
Me passaram a foto, ele estava de sunga rosa e azul. Um repórter nosso que trabalha à tarde. Rapaz. O senhor conhece. Mas depois lhe conto também esse segredo. Mas esse vai ser segredo mesmo. Tá bom. E você sabe que tem aquela velha história do presidente Tancredo Neves, um grande homem. O Brasil precisa de homens como ele, né? Infelizmente morreu depois de eleito e antes de tomar posse. O Brasil seria outro hoje. E uma vez um deputado chegou perto do Tancredo, eu tive a honra de ser colega de congresso do Tancredo, eu deputado, ele senador, e ele era deputado ainda, foi colega do meu pai como deputado, e depois foi colega do meu pai, ele como deputado, meu pai senador, e amigo, né? E depois foi primeiro-ministro, foi tudo, assim, uma figura que um belo dia o Brasil escolheu para ele redimir o Brasil. E estava ali a redenção, mas o destino é terrível. Acabou o Tancredo morrendo com aquela diverticulite maltratada no hospital de base de Brasília. Os médicos queriam era faturar ali naquele momento, aquelas fotografias. Eu não gostei daquela exposição, eu achei que faltaram um pouco aqueles médicos lá, com aquilo que os médicos têm, né, que mais prezam, que a ética profissional, e por isso eu respeito tanto a vaidade. A medicina entrou vaidade, começava a exibir o homem lá, e o fato é que ele morreu. Mas um deputado chega para ele e fala: doutor Tancredo, eu quero lhe contar um segredo muito íntimo, muito particular meu, mas o senhor tem que me prometer que o senhor não conta para ninguém. Meu filho, não me conte segredo nenhum, porque esse segredo que é seu, tão importante, nem você é capaz de guardar. Imagine eu que não tenho nada que guardar esse teu segredo, nem que tocar para frente, enfim. Então, o que eu estou dizendo a você, Valdir, é que eu fico muito impressionado quando você falou do caso daquele debate com uma opção de jornais ingleses, enfim, aquilo motivou a vinda fiz uma coletiva para 40 órgãos de imprensa internacional perto da Copa. Aqui eu fiz de caso pensado. Claro que eu tinha o dever como prefeito, como amazônida, de defender Manaus do que parecia um ataque que depois o próprio técnico inglês, ele me explicou aqui, quando ele chegou aqui, ele me explicou. Ele foi mal interpretado por um pasquinho lá, um jornaleco lá que foi mal interpretado. Ele disse que eu até compreendo isso, para um atleta jogar sem ter muito tempo de adaptação, jogar num clima quente e úmido como o nosso, é uma coisa chata, né? É uma coisa muito chata. Assim como foi muito chato o que fizeram com o Manaus Futebol Clube, agora lá... Jogar no Rio Grande do Sul. Mas você não sabe as condições. Tava muito frio, isso é da natureza. Aí primeiro não deixaram o nosso pessoal dormir. Ficaram tocando sirene, soltando foguetes na porta do hotel o tempo inteiro, um clima de coação. O vestiário nosso foi desligado, o aquecedor, ficou um gelo. A agressividade nem condiz com o brio dos gaúchos, com o espírito democrático dos gaúchos, não condiz, chamando o nosso pessoal de macacos e de índios. E chamar de índio para mim, tem muitos amigos meus queridos que me chamam de índio, para mim é uma alegria danada, porque nós temos 10 mil anos de história indígena para trás, né? A gente tem que ter muito respeito por isso, mas eles faziam em tom de insulto, enfim, e foram lá, perturbaram mesmo o tempo inteiro. E muitos jogadores dormiram, que eram tranquilos, outros menos tranquilos não dormiram. Então aconteceu de eles ganharem de apenas 1-0. O Caxias do Sul já foi de segunda divisão. E o nosso Manaus está querendo passar para a terceira divisão, está subindo. É um clube que tem 6, 7 anos de idade apenas e já fez muita coisa. E o Manaus quer passar para a terceira divisão. Muito bem, basta ganhar aqui por 2 gols, fica 2-1, que fizeram um gol lá, basta fazer 2-0 aqui. Eles fizeram, num erro de defesa que acontece, eles fizeram o gol deles. E no mais não fizeram mais nada. E no final do jogo estavam todos no campo deles, na retranca, e o pessoal do Manaus, apesar do frio, apesar do boicote, apesar da grosseria, apesar de tudo, atacando o tempo inteiro. Nós temos tudo para falar.
Eu disse, olha, por que agora não soltar uns foguetinhos na porta lá do hotel onde eles estão? Por que não tocar umas sirenes, sei lá, ver um vestiário pequenininho? Não, pode ser no Brasil e Argentina que faz isso na Libertadores, né? Ficou muito feio, muito feio futebol. mesmo. Muito feio, e a gente sabe que há uma civilização no Rio Grande do Sul que não permite esse tipo de atitude. Foi jogo baixo. Jogo baixo. Jogo baixo. É triste, mas vamos dar resposta em campo. Vamos dar resposta em campo aqui, né? É que eu acho, sinceramente, que o Manaus tem condição de fazer 2 gols aqui e não levar nenhum. Eu tomara que continue do jeito que o tempo está agora, 36, 38. E acho que o jogo assim, o que o ex-vereador Mitoso fez, que é o presidente do clube fez, foi muito inteligente, porque acho que a CBF deveria ser mais rígida nisso. Ela estabeleceu o horário dos jogos de maneira imparcial. Não, está muito ao Deus dará. Então eles escolheram o jogo lá para 6 da tarde, quando começava a esfriar cada vez mais. A sensação, muito vento, e a sensação térmica era muito grande. E aqui o Mitoso escolheu 3 da tarde. Vai ser com sol ainda. Eu teria colocado às 14. Eu falei para ele, mas isso aí ele propôs, a CBF não aceitou. Não aceitou. Aliás, esse negócio do racismo, chamaram o pessoal de macaco e tal, saiu uma norma da FIFA ontem, prefeito Arthur Neto, que eu quero lhe passar agora. A FIFA está recomendando, onde tiver racismo, chamou de macaco, preto, diabo 4, aquele clube que é responsável pela sua torcida, naquele dia ele perde o jogo e é multado. Então tem uma norma agora da FIFA, já é nova, viu? Passou ontem. O que o pessoal lamenta é que por um desses vacilos que se dá na vida, eles não conseguiram, não ocorreu a ninguém, não tinha, estava tudo em campo, não fotografaram, não sei se os órgãos de imprensa têm, mas eles não flagraram, então não tem uma prova cabal disso, eles têm a palavra deles, enfim. E tem uma história sobre meu próprio pai, e as pessoas sobre essa coisa de racismo, né? Eu sou neto de um negro, o desembargador Arthur Virgílio, que era, sem dúvida, o mais culto desembargador do tempo dele, o mais culto. Tanto que o nome do maior auditório que tem na justiça, eu sou muito grato aos desembargadores, se não me engano foi na gestão ou do desembargador Ari Moutinho, que é um prezado amigo, ou do desembargador Arnaldo Capiteiro Pérez, irmão do meu querido Jefferson Pérez, eu sei que foi um dos 2 que homenageou meu avô, que recebeu outras homenagens aí ao longo dessas gerações que vieram depois dele. Meu avô era negro, era baixinho, uma autoridade moral danada. Então, se meu avô era negro, meu pai era mulato. Então, as pessoas, quando queriam ofender meu pai na política, chamavam meu pai de Nego Arthur. E inventaram uma história de que meu pai estaria uma história que meu pai ficava uma fera com isso, né? Mas eu achava engraçado, eu desde cedo achava uma história engraçada, de que era assim: cala a boca, preto, cala a boca, preto. Aí ele disse: preto é o petróleo que desenvolverá essa nossa terra, não sei o que, PPP. Aí o outro: cala a boca, crioulo, cala a boca. Aí ele disse: crioulo, os povos crioulos têm muita contribuição dada à nossa crioulo é uma língua, inclusive, né? A nossa cultura latino-americana. Aí diz que um outro cara diz: cala a boca, macaco. Aí meu pai, ele, quando ficava com raiva, ficava gago, né? Aí diz que ele falou: macaco é a PQP e tudo mais, né? Isso não foi verdade, mas virou verdade. Vira, contando várias vezes. Era muito pequeno, mas enfim. Prefeito, eu quero um intervalo pra gente só aproveitar e tomar nossa água, tá bom? E antes do intervalo, eu quero dizer uma coisa para os queridos ouvintes da Rádio Difusora do Amazonas. Eu já tenho 42 anos de rádio difusora, só que na difusora. A minha vida toda foi dedicada ao rádio. E isso foi o que Deus me permitiu, não é? Uma profissão digna e honrada, que eu procuro fazer todos os dias, todas as manhãs que eu venho para a difusora.
eu coloco na minha cabeça que é o primeiro programa da minha vida. Eu nunca vinha pra cá achando que eu sou melhor, fulano, quem é melhor, você ou fulano? Digo, olha, pior do que ele eu não sou, só respondo isso, você que é melhor e tal, nunca disse nada. Eu tenho meu trabalho, respeito o trabalho de todos. Agora, eu honro o meu trabalho, eu fiscalizo em defesa do povo, eu faço isso com muita honradez. Alguns não entendem, eu entendo problema partidário e tal, a qual tem direito, senão não tinha Flamengo, tinha Botafogo, Vasco, Fluminense, eu até entendo que às vezes me criticam, eu digo, não tem problema, é um direito, eu também tenho o direito de criticar quando eu achar, mas eu faço crítica profissional, não faço crítica pessoal. Eu não sou, nunca fui contaminado para isso. E todas as vezes, eu admiro muito, não é de hoje, eu falo muito com o Roberto, que dos políticos que eu conheço, um político muito digno e honrado, é o Arthur. Eu conheço todos os políticos, todos. E eu sei quem trabalha com responsabilidade, trabalha com dignidade, que fiscaliza, que honra seus compromissos acima de tudo. Então, eu digo isso do Arthur, até porque eu não sei se seria pedir demais, e olha que eu tô mais uma vez declarando que eu não pertenço a nenhum partido. Nunca pertenci a nenhum partido na minha vida. Porque Deus determinou para mim ser um radialista. Bom ou ruim, não sei. Ele determinou e eu vou encerrar a carreira como um notável radialista. Um radialista. Eu vou encerrar, não pertenço a nenhum partido, não sou político, porque não tenho tendência e não teria capacidade para tal, que muitos assumem sem ter capacidade, sem ter responsabilidade. Então, com essa toda a trajetória do Arthur, vereador, deputado federal, senador, prefeito, eu com a capacidade que eu conheço do Arthur, um diplomata de carreira, com as suas influências, com a sua visão, a visão do Arthur é bem ampla, viu, gente? Porque vocês não têm oportunidade de conversar no dia a dia como eu converso às vezes com o Arthur. Mas um sonho meu um dia era ver o Arthur governador do estado. Porque muitos já foram testados. E o que o nosso estado tem de potencial e não foi desenvolvido até hoje, ou por ignorância ou por maldade, não é? E a prefeitura não tem o recurso que o estado sempre teve, ele deu um bom exemplo. Então é uma opinião minha de um cidadão apenas que usa o microfone. Não vou para nenhum palanque, não sou candidato, repito, porque não tive competência, eu estaria enganando o povo, ganhando dinheiro para qual não fui preparado. Então, esse é meu trabalho aqui no microfone. Quem gosta de mim, são 1 milhão de ouvintes, graças a Deus, meus netos agradecem, mas uma recomendação minha, não sei se seria pedir, porque já trabalhou tanto, sua vida toda dedicada à política. Se um dia o Arthur fosse governador, eu acho que esse estado ia dar um pulo gigantesco. Então, com esse meu depoimento, eu vou intervalo e volto daqui a pouco. Prefeito sabe que é de coração meu depoimento. Eu não farei isso para os ouvintes da difusora, que são minha vida, e aqui é o meu trabalho. Eu daria um depoimento de coração, realmente, daquilo que eu penso como cidadão. Eu quero agora de um assunto que é muito importante, as obras, prefeito. Conversei com o senhor ontem, mas via telefone, né? As obras lá do distrito, da Constantino Nery, enfim. São muitas obras, muitas frentes de obras. Eu queria que o senhor falasse a respeito desse assunto. Tem dinheiro para terminar tudo, prefeito? Temos, Valdir. E sabe como é que a gente está trabalhando? Manaus virou um banco. Qual é a característica do banco? É trabalhar com o dinheiro dos outros. Nós chegamos a um ponto de ajuste fiscal, de ajuste nas contas públicas, tamanho, que nós somos AAA, ou seja, A na responsabilidade fiscal, A na capacidade de pagamento, A na capacidade de endividamento, tá tudo certinho. Aí o cara diz, poxa, então estou endividando? Não, tem nada endividando. A gente vai terminando um empréstimo daqueles que eu peguei, que não foram feitos por gestões passadas, eu peguei os empréstimos e fui executando. Cada um que eu vou acabando, como acabei o ProUrbis, como vou acabar o corredor viário do Mindu em dezembro, se Deus quiser, abre um espaço a mais. Então, a lei, ela permite um número limitado de reais para ingresso de empréstimo. A lei defende a saúde do Tesouro desse jeito. Então, a gente tem, assim, capacidade de colocar cerca de 800 milhões de reais por ano. Não mais do que isso. Mas olha como é que está o quadro. A gente tem o Banco Mundial, ele ofereceu para a gente um dinheiro a fundo perdido
porque ele sabe que não tem espaço para ele fazer ingresso agora, mas ele é tão fã do trabalho que a gente faz em Manaus. O Banco Mundial é tão amigo, é tão querido, e eu fiquei super, sabe, eles consideram Manaus um case, uma das cidades assim. Eu fui a Bangkok, na Tailândia, junto com mais 33 ou 34 cidades não ricas, cidades que estão tentando se desenvolver, como é o caso de Manaus, as mais resilientes, aquelas que ganharam resiliência ao longo dos últimos tempos. E Manaus está entre elas. Aí você percebe uma coisa, quer ver um dado? Quando eu assumi em 2013, eu que amo a chuva, eu sou um cara, Valdir, que se eu tô assim numa praia, ou se eu tô em casa e chove, meu primeiro intuito é tirar a blusa, tirar o sapato e ir pegar a chuva. Eu sou assim louco pela chuva, porque a chuva é uma força da natureza e ela vem de Deus. Como prefeito, eu ficava apavorado em 2013, porque chovia, caía isso, caía barranco, caía não sei o que, caía casa, e eu ficava acompanhando, ia lá, colocava aquela capa de chuva e ia, e ficava aquela agonia, saber se morreu alguém. Graças a Deus não tivemos essa coisa de vítimas, né? Hoje em dia, eu já faço uma coisa bem assim, tranquila. Eu já sei que a cidade está resistente, está aqui o secretário Kelton, tem a atenção da nossa Defesa Civil. Então, como é que tá? Choveu muito, o secretário da Casa Militar, Coronel Brandão, me manda o relatório. Caiu o muro na casa da dona fulana no lugar tal. 2 vezes durante o verão, 2 vezes só, igarapés transbordaram, porque nós cuidamos de fazer no verão desassoreamento de igarapés e dragagem de igarapés, para que no inverno tenha espaço para a água caber e a água não inundar. É uma questão de prevenção. Então eu ficava vendo assim, poxa, inverteram as coisas. Rio de Janeiro era metrópole, São Paulo era grande metrópole, e aí São Paulo está alagado, o carro está solto na rua, a criança se perdeu, a senhora morreu, não sei o quê. E Manaus, graças a Deus, chove muito mais aqui do que lá, e nós aguentamos esse pampeiro esse tempo todo. Ou seja, Manaus ficou uma cidade resiliente. Durante esse tempo todo eu batalhei por ajuste fiscal, eu batalhei por ter as minhas contas públicas, assim, o orçamento, Manaus caber dentro do seu orçamento, não extrapolar do seu orçamento. Trabalhei duro nisso, com a minha equipe econômica, orientando, e trabalhei duro nisso. Resultado, hoje nós somos cidade AAA, 3 As, é o que é top, assim, é aquela que ela fala por si só, ela não precisa de influência política, nada, porque se um banco não dá empréstimo para mim, ele não dá para mais ninguém. Agora, olha o que acontece. O Banco Mundial quer nos dar um dinheiro a fundo perdido. Eu quero aceitar. Por quê? Porque esse dinheiro não conta para o limite do ingresso de receita de empréstimo mais. Eles querem nos ajudar, eles querem participar. O Banco Interamericano de Desenvolvimento, ele está trabalhando com a gente um monte de colunas que vão mudar a fisionomia física das escolas de Manaus, que as particulares vão imitar. As particulares vão se adaptar ao modelo que nós estamos fazendo. Estamos fazendo em bairros como Santa Etelvina, como Jorge Teixeira, estamos fazendo em bairros onde as pessoas realmente precisam. Escolas de primeira qualidade, financiadas pelo BID, com uma contrapartida nossa, Banco Interamericano de Desenvolvimento. Então, BIRD, Banco Mundial, e BID, Interamericano de Desenvolvimento, estão aí com a gente. Comissão Andina de Fomento, nós esse ano nem recorremos, porque a gente queria fazer, por exemplo, a Marina ali do Tupé, Marina do Davi, perdão. E eu entendo que aquilo ali é para a gente lutar para algum empresário tomar conta e fazer preços módicos para a população, mas algum empresário tomar conta e oferecer decência, segurança e tudo. O empresário lucra, nós temos uma secretária, Cuca Chaves, que cuida só disso. Por isso que eu não quis pegar o empréstimo na Comissão Andina de Fomento. Agora vamos lá, Caixa Econômica. Caixa Econômica nos empresta 255 milhões de reais.
Nós temos um saldo do corredor viário do Mendu de cerca de 200 milhões. Só isso são 455 milhões. Aí, o presidente, sem eu pedir, o presidente da Caixa Econômica, que é uma figura maravilhosa, hoje é um grande amigo, o Pedro Guimarães, está revolucionando a Caixa Econômica, está tornando a Caixa Econômica um banco. Ontem ele fez um espetáculo lindo, inclusive estava a esposa do presidente Bolsonaro lá, né? E ele estava, a Caixa contratando deficientes. Então seria o banco contratou uns 120 hoje, eu passei a informação. 120. Ele é uma figura fora do comum. A gente troca figurinha quase todo dia, várias vezes por dia no WhatsApp. Eu tinha já 255, mais um saldo de 200, são 455. Ele, sem eu pedir, ele mandou a Caixa me oferecer mais 350 milhões de reais. Eu estou no meu gabinete, o Banco do Brasil liga: prefeito, superintendente, temos aqui 100 milhões para o senhor. Pedi para o Lorival reunir com ele. Outro dia fizemos um grande almoço de agradecimento. O Lorival, secretário de Eficiente, secretário de Finanças, ele arrancou mais 250 do Banco do Brasil. Então, com 100 foram 350 do Banco do Brasil. Junta com esse da Caixa para ver. Aí o BNDES ofereceu para o Lorival 100 milhões de reais. Nós pegamos e está contratado. E conseguimos mais 100 para trabalharmos já o outro ano. O outro ano já está garantidinho lá. Agora, uma novidade: os bancos privados, eles sabem separar o setor público podre, aquele que está falido, esse não interessa para eles, mas eles querem também ganhar dinheiro com o setor público saudável, como é o nosso. Então, um grande banco, vou citar os nomes por uma questão de ética, mas depois que fizer o negócio a gente vai alardear. Um grande banco não desiste, liga todo dia que quer entrar. Aí 2 outros grandes bancos, eu digo assim, que são 3 grandes bancos. Se a gente fizesse uma pesquisa aqui, todo mundo adivinharia o nome dos bancos. A gente sabe quais são os 3 grandes bancos do país, privados, né? Então, eles estão entrando no investimento no setor público limpo, no setor público que está em dia, que cumpriu o seu dever de casa, que enfrentou a recessão, que enfrentou perseguição de um governo, que enfrentou tudo isso e que está de pé, não atrasou o pessoal, não atrasou database, não atrasou o 13º salário, está tudo organizado aqui. A gente tem dinheiro em caixa, a gente está pronto para qualquer emergência, enfim. E, estranhamente, essa dinheirama toda entra no momento em que a nossa Secretaria do Tesouro, a nossa quem nos deu o primeiro AAA, AAA, foi a Secretaria do Tesouro Nacional, o STN, né? A partir daí os outros todos foram atrás, porque viram que as contas eram boas mesmo, mas uma ironia do destino. Eu entrei, paguei, sucedi ao governador amazonino, encontrei 347 milhões de dívidas, paguei tudo menos algumas que eu vou pagar no outro ano, porque são empresas desativadas, empresas que não têm utilidade para a gente agora, enfim, mas vou pagar. Eu quero deixar uma cidade sem dívidas para o meu sucessor poder navegar em águas tranquilas, enfim. Aí você veja, os bancos brigando em taxas. Onde é que eu ganho nisso? É que eu fico dizendo para um banco: poxa, mas está com essa taxa aqui, o banco tal me ofereceu uma taxa melhor, e aí nós vamos cobrir, e nisso quem está ganhando é o próprio erário, né? É a própria cidade de Manaus, enfim. Você fez uma declaração que me surpreendeu muito e me comoveu. Só quem não deve ter gostado dela é minha esposa, né? Porque ela é louca para que eu largue isso, enfim. Mas eu fiquei muito feliz. O fato, eu não vou avançar mais coisas, mas o fato é que Manaus precisa efetivamente, o Amazonas precisa efetivamente de um governador. Nós tivemos, o governador amazonino tinha um compromisso comigo de governar por 14 meses de maneira criteriosa, sem falar em reeleição, sem pensar em reeleição. Eu disse para ele: Amazonino, é o fechamento de ouro da sua vida, faça isso.
Nossa, na campanha eu já percebia que ele era candidato. Na campanha. O resultado foi um desastre. Foi ele gastar dinheiro demais. Não adianta ele tentar passar por bonzinho agora. Gastou dinheiro demais. Gastou dinheiro para burro. Se endividou. Fechou. Não teve nem suas contas aprovadas, né? Suas contas foram reprovadas, enfim, pela forma relaxada com que agiu, né? Aí vem o outro governador. Se fosse uma pessoa madura, eu estou fazendo uma análise aqui como se eu não fosse prefeito, uma análise de um amazonense que procura pensar, como todos os amazonenses pensam muito bem. Eu estou pensando aqui alto. O outro governador tinha que ter feito o seguinte: entrei, não pago ninguém, acabou. Fecho aqui, quero uma auditoria e quero apresentar para o povo a verdadeira situação das finanças do Estado. Ele teria que ter apresentado essa situação. A partir daí ele traçaria os planos dele, porque ele já viria com um plano de corte de gastos, já viria com um plano de projetos de investimentos, sempre a gente poupando no custeio, a gente faz sobrar dinheiro, o bom gestor faz sobrar dinheiro para o investimento. Aí ele teria que dizer: olha, eu encontrei do senhor Amazonino Mendes a situação tal. Ficaria estabelecida a verdade. Depois, ele não poderia gastar. O que acontece? Olha a armadilha em que esse rapaz se meteu. Ele gastou e coisa sem licitação, e pagou coisa, e pagou dívida, e pagou não sei o quê, nos outros, tudo que não era para ele ter feito, pagou. Está nessa situação de penúria agora. Tudo que ele fez é porque ele está querendo um empréstimo de 400 milhões de reais, que foi um empréstimo prometido pelo governo federal para os governos falidos. Ou seja, vocês não merecem empréstimo, mas vocês vão receber empréstimo para tentarem safar essa onça de vocês, para sair desse pendura. Só que 400 milhões de reais, para o nível de endividamento que eles têm, para o repasse obrigatório que eles fazem para a previdência deles, enquanto a minha é independente e é uma previdência ultra organizada, que vive a parte da prefeitura, eles passam todo ano 1,2 bilhão, 1,5 bilhão, sei lá, para a prefeitura deles funcionar. Isso já vem de outros governadores. Não vamos também crucificar o rapaz, não. O rapaz gosta de brincar, gosta de boi bumbá, é uma pessoa alegre, mas não vamos crucificá-lo. É defeito que vem de vários governos para trás. Aí ele não soube fazer o que tinha que fazer, denunciar o que encontrou com dados de uma auditoria independente, criteriosa, e não soube economizar. Cedeu à pressão de amigos, de conselheiros infantis, cedeu essa pressão toda, e no final o Amazonas está nesse buraco todo. Esses 400 milhões que ele propôs uma coisa que o impopularizou, o deixou. Nossa, eu vou te dar um exemplo aqui. Eu recebi, quem passou pelo governo foi um cidadão chamado Amazonino Armando Mendes. Quem passou o governo para mim foi um cidadão chamado Amazonino Armando Mendes. Eu, por exemplo, não nomeei os cargos comissionados logo. Fui nomeando aos tiquinhos. E fui, inclusive, fui tomando logo medidas de emergência, de contingenciamento de gasto de emergência, e não tive problema nem no primeiro mês de atrasar coisa nenhuma. Ele não fez. O mesmo cara que passou para mim uma situação complicada, passou para ele uma situação complicada. O problema é que eu optei pela austeridade e ele optou pela gastança. Agora as coisas se misturaram e, para todos os efeitos, tem gente até que deve estar achando que o amazonino fez muito bem e que esse rapaz fez muito mal e tudo mais, quando os dois estavam imbricados e o amazonino também não recebeu uma situação fácil e o sucessor do amazonino também não recebeu uma situação boa. Enfim, é uma coisa assim muito complicada, que é preciso a gente entender. É fundamental você ter saúde fiscal, você ter equilíbrio nas suas contas, para você inclusive merecer crédito, que não seja crédito de barganha, assim, tipo, preciso, senão eu vou morrer. Aí o governo do estado pega os falidos e vai dar dinheiro para os falidos, desde que eles façam isso, o governo federal. O governo federal deve ter dito a ele: você tem que cortar pessoal, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, para merecer os tais 400 milhões, que são uma gota d'água. O déficit que eles rolam já está em 1,5 bilhão
por ano. É uma coisa triste, uma coisa que realmente o Amazonas tem um potencial de arrecadação, tem um potencial de desenvolvimento muito grande, enfim. Então, eu chego, por exemplo, a Secretaria do Tesouro Nacional. Eu estou desabafando, você abriu aqui uma história, uma coisa, e eu fico muito honrado de você ter dito isso, que uma pessoa com o meu perfil, não necessariamente eu, mas uma pessoa com o meu perfil poderia resolver a questão do Amazonas, que eu acho uma questão perfeitamente solucionável. A Secretaria do Tesouro Nacional recebeu a visita de um diretor de um grande banco, um desses três. Se eu perguntar, poxa, quais são os três grandes bancos? Você responde, o PC responde, todo mundo responde aqui, né? Todo mundo sabe quais são os três grandes bancos que nós temos. Não tem mistério, é só qualquer coisa recorre ao Google. Quais são os três maiores bancos? A gente vê logo quais são os bancos. O diretor de um desses grandes bancos privado, estrangeiro, ele chega, diz para mim assim: prefeito, eu quero entrar com as menores taxas na concorrência para fazer empréstimo à sua administração. Aí eu falei, poxa, que fico honrado, fico muito feliz, tudo mais. Eu falei, nós optamos por entrar no setor público saudável. Nós queremos distância do setor público insalubre, mas estamos querendo entrar no setor público saudável. Eu digo, muito bem e tudo mais. Quando o outro banco falou, eu falei, poxa, o fulano e tal me acenou com juros baixíssimos, a gente podia fazer mesmo isso aí. Na verdade, eu quero dos três, né? E estamos num jogo de ganhar aí a melhor taxa possível, enfim. Aí ele foi na Secretaria do Tesouro Nacional. Por que ele veio comigo? Ele foi na Secretaria. Isso me dá um orgulho danado, Valdir. Um orgulho danado. Ele foi na Secretaria do Tesouro Nacional, reuniu com os técnicos, o diretor de um banco de prestígio, reuniu com a alta direção da Secretaria do Tesouro Nacional, e ela chamou os técnicos. Aí ele falou assim, poxa, eu quero entrar no setor público que está agindo corretamente. Foi unânime. Por onde eu começo? Foi unânime. Manaus, aquele pessoal aprendeu a gastar com qualidade e aprendeu a investir com qualidade e aprendeu os limites de gastança e os limites de investimento, e são saudáveis. Comece por ali. É claro que tem outras cidades que merecem, tem outros estados que merecem, mas a Secretaria do Tesouro Nacional recomendar a gente, assim, de ter dito a ele, dar uma dica a ele, foi pedir uma dica. Disseram, poxa, examine Manaus. Aí eles mandaram o departamento deles de economia examinar Manaus e viram o nosso rating, o nosso risco, ou seja, o nosso não risco. E isso, sabe, Valdir, me enche de alegria, porque é um dever cumprido. Não era sempre assim. Eu peguei uma dívida muito grande, quitamos essa dívida do passado, estamos quitando a dívida, o restinho a pagar que a gente tinha em 2013, o restinho a pagar que a gente tinha em 2014, a gente está quitando tudinho para fechar, se Deus quiser, com dívida zero. Esse é um objetivo nosso. E sem a gente se privar das grandes obras, sem a gente se privar, está andando a pleno vapor, vai entrar já em ação o Manoa, o anel viário do Manoa, mas o anel viário aqui da Constantino, nós já temos 400 estacas, né? De quantas? De 1.400 já fincamos 400 estacas. Isso significa dizer que me deram um prazo assim. Eu digo, olha, eu quero que tudo acabe do meu período de governo, senão eu não faço a obra. Fui muito claro com o secretário, com todo mundo, fui muito claro. Eu digo, olha, eu pego essa dinheirama toda, invisto em asfalto, e vamos investir em asfalto algumas centenas de milhões de reais entre este ano e o ano que vem. Asfalto, recapeamento, muito recapeamento e muito tapa-buraco, muita drenagem. A gente não deixa de fazer isso. Eu já vou terminar, Valdir. O nosso relógio, ele não nos perdoou. Eu queria só finalizar, posso? Não, claro. Só dizer o seguinte, Valdir. Claro. Significa que nós trabalhamos tão forte lá no anel viário da Constantino, que nós já ganhamos, eu falava 1 mês e meio. Meu caminho, passo todos os dias. E o Kelton me disse, já ganhamos 2 meses de obras, ou seja, eles falavam em 1 ano e
e 2 meses, e 1 ano e 4 meses, 1 ano e... A gente daqui a pouco vai acabar fazendo essa obra em 1 ano e 1 mês, é o que vai acabar acontecendo. E o Manoa também vai ser trabalhado de maneira muito Tá em 3 turnos, prefeito? Nós vamos para 3 turnos. Vai para 3, né? Então chega em 1 ano e 1 mês, eu acredito. Vai ser, e o Manoa vai ter que... Já está em 3 turnos, né? E o Manoa já vai ser 3 turnos, porque a licitação está saindo agora, enfim, aquela coisa toda. Quer dizer, então eu estou muito orgulho do trabalho que a gente fez, espero que o Manaus não dê para trás. Por exemplo, tornei a minha previdência independente, porque eu recebi 460 milhões em investimentos que davam prejuízo, não dava lucro no geral, e era uma coisa muito ruim, muito complicada. E hoje tenho aproximadamente 1 bilhão e 100 milhões de reais investidos em fundos que dão a inflação mais 6% ao ano no mínimo. Significa dizer para você que trabalha, que vai se aposentar e vai ter seu dinheiro garantido. Significa dizer para o aposentado que ele vai continuar recebendo. Significa dizer para o pensionista que ele vai continuar recebendo. Significa dizer que a gente organizou a nossa previdência, que é nível 3, vai passar para nível 4 agora, com toda certeza. Eu não entrego esse governo sem virar nível 4, que é o nível máximo que ninguém atingiu no país ainda. Eu quero atingir isso e dizer que nós somos, na Previdência, parece que a gente está beneficiando os nossos servidores, estamos com muita honra, mas não é só isso. Junto com nossa economia ajustada fiscalmente, o fato de a gente ser a melhor previdência pública do país nos ajuda a alavancar esses recursos de que Manaus precisa para se desenvolver. Essa é a verdade, essa é a verdade dos fatos. Então, nós somos hoje tricampeões em responsabilidade previdenciária. A gente já foi, eu acabei de vir outro dia de Foz do Iguaçu, fomos lá receber um prêmio, enfim, e o presidente da associação que trabalha nisso, né, Associação Nacional das Previdências, né, ele disse: Manaus é uma referência para o Brasil hoje, o Brasil deve seguir Manaus. Foi um aplauso enorme naquela plateia lá. E já tínhamos referido isso, uma vez eu não fui junto, mandei o secretário receber, não podia, tinha uma outra coisa aqui, mas outra vez eu fui, foi em Curitiba, foi uma coisa muito bonita também. Somos tricampeões, 3 anos seguidos, campeões em responsabilidade previdenciária. Quero ressaltar aqui o trabalho do Edson, que começou, do Edson Júnior, que começou. Quero ressaltar o trabalho do Magaldi, que depois eu joguei para a Secretaria de Saúde, está indo muito bem, graças a Deus. Quero ressaltar o trabalho do Silvino, que hoje trabalha no Estado, e o Estado ganhou um técnico muito forte, que pode ser usado, se houver o comando e houver a liderança, o Silvino sabe o que fazer nessa área. E em área de administração em geral. E está comigo a doutora Daniela Benayon Corrêa, que faz um trabalho magnífico. O trabalho dela nós temos uma auditoria que acompanha o trabalho dos nossos secretários, e a nota dela foi 100. Ela cumpriu tudo que ela havia dito que ia fazer, tudo. Tem um que é 90, tem um que é 80, tem um que é 70, tem um que é 65, a gente vai em cima dele, melhora, porque a auditoria constatou aqui, e essa auditoria é diária, viu? Não é um contato que nós temos, é auditoria diária, o pessoal está em cima do cangote do pessoal ali. Então a nossa Previdência, ela merece confiança, e como ela merece confiança, a gente merece confiança no mercado, e a gente então tem a viabilidade que fez com que uma alta autoridade econômica do país falasse para mim: Arthur, quem dera que os estados e os municípios brasileiros todos fossem Manaus. Que bom. Me comoveu. E comove a todos, porque os que o senhor cita, prefeito, principalmente dos bancos, existe uma dificuldade enorme dos municípios brasileiros em conseguir empréstimo. E para cá foi diferente, eles estavam oferecendo, né? Totalmente 100% para um lado positivo, quando alguns vão e querem padrinho, querem tudo para conseguir um empréstimo, e aqui o empréstimo Valdir, não é aquele empréstimo, né? Assim, tipo agiota, aquele empréstimo que diz assim: me dá teu ICMS, me dá teu ISS, que eu te empresto tanto em troca. Nada disso. Não houve chantagem. Não tem nada chantagem disso. Nenhuma. Se exagerar na taxa, eu mando embora, eu digo: por favor, vá embora, não preciso do senhor.
já tem bastante aqui. Vamos ver taxas boas para Manaus, e a gente está pensando no futuro das próximas gerações. Tem gente que não para, esse é o mal do Amazonas, ou esse é o mal do governo passado, é o mal do governo atual, é pensar nas próximas eleições. Já tem 500 candidatos a isso, aquilo, outro, quando a gente tem que pensar nas próximas gerações. Exatamente. É isso que faz a diferença entre o politiqueiro e aquela pessoa que tem um comportamento de Estado, o comportamento de Estado que visa ao futuro, visa as novas gerações, as futuras gerações, que prevê o futuro e quer deixar uma contribuição. Tem gente que não liga para a história, quer o momento, quer curtir o momento, quer não sei o quê. Eu ligo muito para a história. Eu vou te falar uma coisa aqui. Tem gente que não dá bola, que acha que é tudo, que tudo é viver mesmo esse momento de mandar nisso, mandar naquilo. Vou te falar uma coisa, que minha mulher fica com raiva quando eu falo, e meus filhos ficam com raiva quando eu falo, mas sabe um sonho que eu tenho? Você vai morrer, não vai um dia? Claro, vamos. Eu também vou. Eu espero que demore mais de 50 anos. Eu também espero, mas espero que o meu enterro seja para Manaus. Eu espero que o meu enterro pare em Manaus. Eu espero que haja esse reconhecimento em algum momento da vida e na morte. É o legado. É o legado. É o legado. Prefeito, muitíssimo obrigado. Muito obrigado, prefeito, emocionado no final. E vamos adiante. Eu sempre gosto, a gente às vezes a cada 3 meses tem que dar uma sentadinha e trazer para o patrão de todos nós, que é o povo, os esclarecimentos. Às vezes o povo é iludido, né? Tem muita gente para iludir o povo, e nós temos uma função de explicar, chegar com detalhes, com clareza e com responsabilidade. Difusora